Bom dia, gente. Eu fui convidado aqui pelo Décio Santiago a trazer, falar um pouco sobre HQs, mangás, que falasse um pouco sobre, que tinha como temática fatos e acontecimentos históricos, ou que pudesse conversar com a nossa realidade, com algum fato específico de nossa realidade. Uma coisa que vem se reparando há muito tempo é que quadrinhos deixou de ser uma expressão de arte visando apenas o público infantil. Muita gente ainda acha, ainda tem um preconceito com as histórias em quadrinhos, acreditando que é algo de criança, sendo que não é de criança. Histórias em quadrinhos nos últimos 30, 40 anos tomaram outros rumos, a partir da década de 70, outros rumos de se contar a história, de público-alvo. Afinal de contas, as crianças crescem, e se tornam adolescentes, adultos e idosos e por aí vai. Então, as histórias também visam a mudar, de público, de emblemática, de narração. E hoje em dia nós temos quadrinhos, temos mangás, temos gráfico novel, e tudo, resumindo, tudo é a mesma coisa, tudo é resumido como histórias em quadrinhos, que é considerada, a nona arte. E não é à toa que nos últimos 30 anos, 20 a 30 anos, vem se movimentando aí estudos para utilizar essas histórias no âmbito escolar, para ensinar história. Já é utilizado isso com os filmes, já tem uma pesquisa aí, não aqui no Nordeste, mas lá ao sul do país, Sudeste e Sul, uma pesquisação muito forte. E histórias em quadrinhos não escapa disso, Nós estamos vivendo atualmente um momento muito bom para se ler histórias em quadrinhos, porque existe uma grande variedade de histórias e de assuntos abordados nessas histórias. E no mercado brasileiro é a mesma coisa, existem várias editoras aí publicando vários tipos de história e como um profissional da educação, como um professor e historiador, temos que utilizar todos os meios possíveis para fazer com que o aluno, os alunos se interessem por estudar história, se interessem pelos estudos. Digo isso todos os meios possíveis, obviamente, me referindo à questão do entretenimento, cinema, HQs, porque é algo do dia a dia, algo que eles têm muito contato, não é? E hoje eu gostaria de falar de alguns quadrinhos, alguns extremamente famosos, quadrinhos e mangás, 5, sobre quadrinhos que se utiliza, da narrativa historiográfica, de fatos históricos, para se contar uma história. Alguns são de gênero biográfico, outros são pega o fato histórico e ambienta a sua história dentro daquele fato histórico, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. Trouxe aqui o primeiro que eu vou falar é Persepolis, não é? Persepolis, que é da Majami Satrap, foi publicado em 2000. Inclusive tem um filme muito bom, entendeu? É um quadrinho aí com mais de, deixa eu ver aqui, mais de 300 páginas, mais de 200 a 300 páginas. É um quadrinho que conta a história da própria Majani, que é um quadrinho autobiográfico, só para exemplificar aqui. Ela conta a história de uma garota, a Majani, quando ela era criança, durante a Revolução Iraniana, ali que aquele acontecimento que aconteceu ali na década de 70, que mudou completamente a sociedade onde eles estavam, inseridos de uma hora para outra. Revolução Islâmica do Irã, que mudou, o modo da sociedade de se comportar aos poucos. A força a religião se uniu ali ao Estado. E é justamente isso que a história conta. A história conta a história de uma garota que vê isso acontecer, Mas a gente tem ali 8, 9, 10 anos, e ela passa por esse processo de se adaptar a uma nova realidade. E é incrível como é narrativo. A gente vai vendo como Majami, ela vai se portando, achando sobre aquilo. Ela é uma garota. O Irã, na época, antes da Revolução Islâmica, era muito mais próxima do Ocidente do que do Oriente, do Oriente Médio. No Oriente Médio ali que tinha grandes países com uma religião islâmica como oficial. Só que o Irã era muito mais próxima, não é,
do Ocidente, então cultuava aí rock, escutava rock, assistia a grande maioria de filmes norte-americanos, até porque o Shah, que era o líder da Pérsia, do Irã, né, antiga Pérsia, ele tinha relações muito estreitas com os Estados Unidos. E é interessante porque certas coisas ocidentais eram proibidas de se utilizar, né, de se consumir, melhor dizendo. E ela passa por todo esse processo. Ela é uma garota de classe média e tem uma série de importâncias aí, de familiares importantes e inclusive de pessoas ligadas ao Partido Comunista, pessoas ligadas ao partido, né, que estavam no poder e por aí vai. É uma história bastante interessante. É um testemunha histórica, né? Testemunha histórica do período. Ok? Inclusive eu não conhecia um quadrinho que eu li quando eu tinha aí seus 15, 16 anos. Eu não conhecia a história da Majami, mas nenhum acontecimento da Revolução Iraniana, é algo que se dá na escola quando você é adolescente, é algo que passa batido. E aos poucos eu fui conhecendo a história do país, né, que entrou nos holofotes no início do ano aí pela questão do assassinato do general do país, né? Ótima pedida, Persepolis, né, de Majami Trapper. Se não puderem utilizar nas aulas ou não quiserem ler o quadrinho, tem um filme disponível, inclusive foi indicado até o Oscar, que é uma adaptação, animação, né, da história. Vocês podem ver o traço, né, a história completa, ela da idade da infância até a idade adulta, passando pelo primeiro amor, o intercâmbio em outros países e por aí vai. É engraçado, né? Não é um drama, não é um drama completamente. Existe aí inúmeras partes de comédia, não é? E por aí vai. O segundo quadrinho que eu gostaria de falar hoje é um quadrinho clássico, também virou um filme de extremo sucesso aí pelas irmãs Wachowski. É um filme que tempos em tempos se passa, se utiliza cenas. E é do grande, né, um dos meus autores favoritos de quadrinhos, Alan Moore, né, que é o famoso V de Vingança, né? V de Vingança. Então, gente, esse quadrinho ele é especial, diferente dos outros que eu vou mostrar aqui, porque ele não toma, ele não se posiciona ali, né? Como não se utiliza de um fato histórico. Ele não é uma representação da realidade, não é história contada dentro de um fato histórico ou de um período histórico. Não. Muito pelo contrário. Se utiliza alguns pontos, principalmente do neoliberalismo, né, para se contar a história do V de Vingança. Ok? Quem lê o quadrinho, quem assistiu o filme, lê o quadrinho e tem um pouco de conhecimento aí da história mundial, principalmente da história da Inglaterra, percebe-se que é um quadrinho que utiliza aqui, né, é uma realidade alternativa, porém uma realidade alternativa muito parecida com a realidade ali da Inglaterra na década de 79, entre 79 até 1990, né, durante o governo da Dama de Ferro, Margaret Thatcher, né, a famosa dama neoliberal do mundo. E Alan Moore escreveu esse quadrinho justamente para criticar, né, esse governo. Ele é inglês e na época ele era anarquista, ficava ali entre anarquista e comunismo. Na verdade, comunista, né? Na verdade, é bem difícil caracterizar a opinião, a posição política do Alan Moore, né? Uma pessoa que nos últimos 20 anos se tornou bastante recluso, né? Justamente pela adaptação dos seus quadrinhos à sétima arte e também porque, né, é inúmeros fãs e tudo mais. E ele escreveu o desenho do David Lloyd, não é? E é isso, basicamente isso. A história se passa em uma Inglaterra aí distópica, um futuro distópico que remete ao governo neoliberal da Margaret Thatcher. E nesse governo dessa Inglaterra, ela é autoritária, né? Um governo autoritário, onde o executor é júri e juiz, não é? E nessa realidade distópica aparece uma figura mascarada chamado V, né? V no logaritmo romano é 5 também. E por aí vai. E a gente passa a conhecer a história através de uma garota, né? Através de uma garota
E essa garota acaba encontrando o V em uma noite, né? É proibido sair em determinado horário. E ela sai e se dá de cara com o V. E o V basicamente quer mudar aquela realidade, quer mudar o país, a Inglaterra, né? Quer derrubar o governo e instalar um governo mais liberal, não um governo de maior liberdade. Ok, gente? E é uma história muito famosa, o V de Vingança, porque ele nos ajuda, a ideia do quadrinho é justamente duvidar dos nossos governantes, não acreditar 100% neles, entendeu? E começar a pensar por si próprio. É muito interessante o quadrinho, é um dos meus favoritos, não é? Inclusive é uma arte da década de 40, década de 80, gente, ó. Ok? O quadrinho está completo, tem cerca de suas 200 páginas, 250 páginas, ok? E porque essa máscara aqui é muito famosa na Inglaterra, que é a máscara de Guy Fawkes. É Guy Fawkes? Acho que é isso que se pronuncia, Guy Fawkes. Guy Fawkes foi um personagem bastante interessante na história inglesa. Ele tentou explodir o parlamento em 1650 ali, no governo ali do, se não me engano, Carlos I, Charles I, não é? James I, corrigindo, James I. E ele tentou explodir o parlamento, porque ele era católico e o rei era protestante, não é? E não deu muito certo. O rei descobriu, né? E descobriu, Guy Fawkes foi preso, né? Decapitado, por aí vai. Então, todo dia 5 de novembro, o rei da Inglaterra visita o subterrâneo do parlamento, foi onde foi que Guy Fawkes colocou as bombas, né? As bombas de pólvora. Ele visita o parlamento, é algo simbólico, não é? E também é conhecido também como a população queima Guy Fawkes na fogueira, né? Então o personagem V utiliza a máscara do Guy Fawkes para trazer liberdade a uma Inglaterra dominada pelo autoritarismo, né, de um governo autoritário que também chegou ao poder através de fake news, por aí vai. É um quadrinho muito atual porque fala também sobre vírus, sobre como a sociedade lida com vírus e quem se põe no poder, não é? Super recomendo. V de Vingança, um dos clássicos do Alan Moore. Acho que o único quadrinho que supera o V de Vingança é Watchmen, né? Que também fala sobre teores aí políticos. Ok, gente? E o próximo que eu vou falar, vamos agora para o Japão. Vamos falar agora sobre um tijolo que foi lançado recentemente pela editora Pipoca Nankin, diga-se de passagem, que é o grande Adolf, né? Ou traduzido aqui no Brasil como Recado a Adolf. Né? Vocês podem ver, ó, um quadrinho enorme de mais de 600 páginas. Eu terminei de ler recentemente. Aqui é a primeira parte, né? Já tinha lido a segunda parte. E tem uma primeira parte em mãos. A segunda parte vai ser esse tijolão, que foi lançado recentemente, esse mês na verdade. E Recado a Adolf é escrito pelo grande mestre dos mangás, o deus dos mangás, Osamu Tezuka. O Recado a Adolf foi escrito em 1985. Entre 1980 e 1985. Né? Conta a história de um japonês, né, o Tojo, que ele tá ali investigando um assassinato do irmão, assassinado pelo partido nazista, não é? Porque o irmão descobriu um grande segredo do Adolf, né? E nesse meio tempo, né, a gente acompanha a história de três Adolf, por isso que o recado a Adolf. Três pessoas que têm o mesmo nome, Adolf. A história começa ali nas Olimpíadas de Berlim, no final da década de 30, quando o Hitler já estava no poder, não é? E se inicia um pouco depois, termina na verdade, alguns anos depois do final da Segunda Guerra Mundial. Acompanhamos a história de três Adolf, dos três Adolf, né? Dessas três pessoas conhecidas como Adolf, tinha esse nome, e do Tojo. Ok? É uma história de espião, de conspiração, e que tem ali o fundo histórico, né? Ambientado na Segunda Guerra Mundial, e que traz ali elementos do nazismo. Então, para quem quer conhecer assim, tipo, meio que de forma superficial, o que foi o nazismo, eu super indico o recado Adolf, entendeu? E, né, indo para outra questão dos três Adolf. Nós acompanhamos Adolf Hitler, acompanhamos um judeu chamado Adolf
e também um membro do partido nazista conhecido como Adolf também. Né? A gente acompanha esses três personagens durante aí toda a Segunda Guerra Mundial e esse segredo, né, que pode abalar o partido nazista do Adolf Hitler. E quem tem os papéis para comprovar, né, a realidade, realmente isso o Adolf Hitler é isso. E aí tem essa questão, partido nazista, alguns membros assim aleatórios contra o partido que tentam pôr em mãos esse segredo antes dos demais. E é isso, é uma história excelente, gente. Uma história, um dramalhão assim incrível, com várias reviravoltas. Não é um mangá de criança. Esse aqui é acima do seinen. Esqueci o termo que se utiliza. Que é muito violento. Né? E o Osamu Tezuka conviveu, né, durante o período da Segunda Guerra Mundial no Japão ele cresceu durante a Segunda Guerra Mundial e ele queria escrever um mangá que fizesse as pessoas nunca mais ir para esse destino, né? Do autoritarismo, do fascismo. E ele escreve o Recado a Adolf, né? Que está sendo relançado aqui no Brasil agora. É muito bom o quadrinho, gente. Eu li e não tem como parar assim, de ler, né? Olha o tamanho não é? Recado a Adolf. Quem puder ler, leia. E agora o clássico dos clássicos, dos clássicos dos quadrinhos, principalmente quadrinhos ocidentais. Um quadrinho, acho que é o mais forte quadrinho que eu li, assim, com teores históricos. Ele já começa forte e é um prêmio que ganhou vários, quadrinho que ganhou vários prêmios, é bastante falado, comentado, é impresso pela Companhia das Letras todo momento, não é? Que é falando, né, gente, do famoso Maus, né? Maus aqui da editora Companhia das Letras, né? Quadrinhos, vicia, na verdade. E é incrível, gente. O Maus ele é muito forte. Conta a história de um sobrevivente, né? Um quadrinista, na verdade, está contando a história do pai que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Eles são judeus. E interessante do quadrinho, que chama bastante atenção, é o que chama atenção primeiramente, é que o quadrinista tentou não, ele utiliza de imagens animalescas, né, os personagens são animalescos, para, na hora da representação. Por exemplo, os judeus são ratos, né, vocês podem ver aqui, ratos. Os nazistas, os alemães nazistas são gatos. Aí vai, nós temos aí os poloneses como porcos e por aí vai. Né? Os cachorros são os norte-americanos. E é isso. Por que ele utilizou o rato? Porque era como os nazistas chamavam os judeus, né? Ratos, seres inferiores. E é interessante do quadrinho que choca de primeira, o detalhe é que ele está contando a história do pai que sobreviveu. Dois pontos chamam bastante atenção no quadrinho. Vou falar rapidamente do início. O início, ele é um rapaz, né? No início, ele já chama atenção no início porque fala sobre um jovem que ali tá tentando sobreviver como judeu, né? Na Polônia. E de uma hora para outra inicia a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha invade a Polônia, ele é colocado nos guetos, e é todo esse drama todo de sobreviver, né? Ele contando a história do pai que sobreviveu a isso. E o primeiro ponto que chama bastante atenção é que ele representa o pai de forma bastante fidedigna, assim, tipo, bastante coragem, porque geralmente quando se utiliza para contar a história de um parente, e se tiver, né, informações chocantes, polêmicas e por aí vai, dá uma suavizada. Ele não. Ele mostra o pai, né, um judeu que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, como realmente foi. E isso eu achei bastante coragem do Art Spielberg, né, que é o nome do autor, porque tem momentos que o pai, ele convém já com o pai, é racista, entendeu? E ele fala, poxa, é a mesma coisa que os nazistas faziam com vocês. E o pai, né? Não é isso. E o pai também é representado como um estereótipo de um judeu, né? Como é que o judeu é visto? Uma pessoa mesquinha, né? Que guarda dinheiro e por aí vai. Que tenta fazer sempre o melhor negócio possível, não é? E é interessante, esse é o primeiro ponto que chama bastante atenção, a forma fidedigna do que o filho representa o pai,
não é? E o nome do pai é Vladek, não é? E todas as peripécias que ele teve que fazer, teve que passar para sobreviver. E é uma história assim, por mais que a gente saiba que o personagem ele é racista, é um personagem assim, bastante é, extremamente conservador, não tem como a gente parar, né, de acompanhar a história do Vladek, da sobrevivência do Vladek. Esse é o primeiro ponto bastante interessante. O próprio nome fala, né, a história de um sobrevivente, ganhou inclusive o prêmio Pulitzer. E a segunda parte chega um momento no meio do quadrinho onde o filho, né, o escritor, o Art, está se perguntando, será que ele tem direito a contar aquela história? Que ele não passou por aquilo, entendeu? Será que ele tem o direito de contar todas aquelas histórias dos familiares dele, que inclusive muitos morreram durante o Holocausto, né? Inclusive o pai dele foi para Auschwitz, não é? Ele tem direito disso? Ele tem direito de contar essa história? Ele não teve, não estava ali naquele momento. E é interessante porque faz um trabalho bastante chamativo de consciência histórica, não é? E ele chega à conclusão de que, como faz parte daquele povo, daquela nação, né, ele é judeu também, então acho que ele tem pelo menos uma responsabilidade para contar uma parte da história, né, do povo judeu na Europa e como isso representou na vida dele. Ele faz parte desse processo histórico. E é muito interessante. E ele tinha um irmão mais velho que acaba, né, não vou dar spoiler aqui, mas acaba acontecendo algo bastante chocante. E como os pais sempre comparavam ele com o irmão. E é interessante, né, como ele nunca foi bom o suficiente para os pais. É uma história interessante, gente. Maus é forte em muitos momentos. É um quadrinho que quem lê, quem já leu, sabe como é apaixonante. Mesmo que seja uma história triste, não é? Como começa a ler e não se termina, tipo, você não consegue terminar, você não quer terminar de ler, né? É um novo patamar de história de quadrinhos. Depois de ler Maus, toda a história de quadrinhos ganha assim um novo patamar de qualidade quando se procura, né? Eu super indico Maus. Eu não sabia que esse mangá era tão bom, era muito falado. Mangá não, quadrinho. E quando eu li, me surpreendi bastante. Ok, gente? E por último, um quadrinho que saiu recentemente pelo Pipoca Nanquim. Um que talvez seja tão forte quanto o Maus. Só que eu acho que esse é muito mais forte, assim, de questão de drama, de tristeza. E que fala sobre um pouco da realidade, né? Da ocupação japonesa na Coreia. Que é e das mulheres, o que as mulheres passaram, que é o Grama. Né? Um quadrinho que saiu agora pela Pocanankin esse ano. E não minto, gente, Grama, acho que de todos os quadrinhos que eu citei aqui, Grama foi o único que me fez chorar. Que a história do Grama é forte, não é história para qualquer pessoa. É a história de uma garota que tem uma infância extremamente difícil, na verdade, a vida é difícil. E que nasce na pobreza, né? E que ela se torna mulher de conforto. O que são mulheres de conforto? Mulheres de conforto são mulheres ali que serviam, coreanas, né? Que serviam ao exército japonês durante a ocupação japonesa. Elas eram escravas sexuais, né? Falando de forma bem superficial. São mulheres de conforto. E é chocante, gente. Tem momentos assim que a gente acompanha, né, a personagem. Ó, é, Oken Suli, né? A gente acompanha a personagem durante toda a vida, a infância, depois a idade adulta, quando se torna mulher de conforto. Tem uns momentos que é incrível, tipo, de choque mesmo. Que ela fala que atendia por dia aí seus 40, 50 durante o fim de semana, homens, entendeu? E o que se passava nessas casas de mulher de conforto, sem ter nenhuma roupa íntima, nem ter roupa, não se comprava nem roupa para elas. Fora outras questões, né, que vai aparecer no decorrer da trama, quando ela se liberta, quando acaba a ocupação japonesa, quando acaba a Segunda Guerra Mundial e por aí vai. É forte. Eu acho que o quadrinho todo, ele é tristeza. As artes são lindas, gente. Tem momentos que é representado por imagens, ó, né? Por imagens e e é complicado porque vou mostrar aqui de novo.
é complicado, porque até hoje o Japão não reconhece, né, o que se fez com as mulheres coreanas. E até hoje existe aí uma luta pelas ex, né, mulheres de conforto, para ter, né, perdão. Não é nem a questão da restituição financeira, mas o perdão, a desculpa do governo japonês. E o governo japonês não faz isso. É algo absurdo. Entendeu? Existe aí cerca de 18, 20 mulheres de conforto ainda, ex-mulheres de conforto vivas, e elas brigam constantemente, né, por esse reconhecimento do governo japonês, que por mais que tenha feito um massacre na Kim, fez essa, né, não espere desculpa, não é questão monetária, é questão de desculpas mesmo. Dá a entender durante essa entrevista, inclusive, né, a edição da editora Pakunan, que está extremamente linda, qualidade, né, incrível, a capa, né, grama, e é forte, gente, não é um quadrinho qualquer, um quadrinho aí que, ao lado de Maus, se consagra como um dos melhores quadrinhos dos últimos anos, né, dos últimos 30, 40 anos. Grama, super indico. É basicamente a ambientação da Coreia durante a Segunda Guerra Mundial. A gente vê muita questão na Europa, mas a gente raramente vê o que aconteceu na Ásia, né? Durante ali o governo do Japão, o domínio do Japão. E é isso, gente. Ah, Daniel, mas como se utiliza esses quadrinhos, né, na hora de se aplicar em aula? Bom, não tem como a gente usar um quadrinho de tantas páginas em aula. Fora que são quadrinhos, alguns não são tão baratos assim, né? A realidade brasileira é outra. O que se faz, gente? Trechos, né? É a forma mais simples e fácil e útil para se utilizar esses quadrinhos em sala de aula trechos, viu? Trechos. Utiliza-se trechos, passa-se na hora em sala de aula pequenos recortes e por aí vai. Claro, com ambientação e explicando o contexto. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Nessa quadrinhos que eu gosto muito. A gente se vê na próxima vez que vocês me verem aqui. Eu estarei falando sobre cinema, que é algo que eu gosto mais do que quadrinhos. Ok? Tchau, tchau. E até a próxima.